Fala galera bonita, tudo bem? Professor Thiago Giovanelli, professor de Física, trazendo para você agora a resolução de uma questão muito bacana sobre o tema gases e termodinâmica, né? Aquela estrutura dos gases ideais. Vamos à leitura da questão? Dois gases ideais submetidos às pressões P1 de 1 atm e P2 de 2 atm em equilíbrio térmico estão confinados em recipientes de volumes V1, 2 metros cúbicos, e V2, 3 metros cúbicos, respectivamente, ligados por uma válvula inicialmente fechada. Ao se abrir a válvula, os dois gases fluem livremente, sem alterar sua temperatura, isso é importante, ocupando os dois recipientes com a mesma pressão, que será... Aí ele quer que a gente descubra em atm qual é a pressão dessa mistura gasosa. É isso? Bom, então a gente está aí, né, em uma situação onde eu vou desenhar para tentar entender. Espero que meu desenho fique interessante. Olha só. Então você vai imaginar que tem dois recipientes, ó, o recipiente 1 e o recipiente número 2. Eles estão ligados, né, por esse encanamento aqui, ó, tá? No recipiente 1, a gente tem um número de mols de moleculinhas do gás 1, que ocupa o volume 1, que o próprio texto citou, que vale 2 metros cúbicos. E esse gás está submetido a uma pressão, e essa pressão ele citou também no texto, que vale 1 atm. Já no recipiente 2, a gente tem uma outra massa gasosa. Essa outra massa gasosa tem um outro número de mols de gás e moleculinha, né? Não sei quanto que é, mas eu não posso afirmar que é igual ao do primeiro. Ele não deu pistas no texto sobre isso. Mas ele diz que o volume dessa segunda estrutura é de 3 metros cúbicos e que a pressão do gás nessa segunda estrutura vale 2 atm. Legal? Só listei os dados, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essas duas estruturas aqui, ó, se conectarem. Vou abrir uma válvula, né? Foi isso que ele falou. Quando a gente abre essa válvula, então os dois gases começam a se misturar. O gás que estava à direita começa a andar um pouquinho para a esquerda, o gás que estava à esquerda também vai para a direita, então a gente vai fazer uma mistura gasosa. Legal? Então, olha só, o que a gente precisa levar em consideração? Tá? Primeiramente, né, na primeira situação com os gases separados. Usando a equação de Clapeyron, né, a equação de estado termodinâmico, a gente vai entender que a pressão do gás no início, que era 1 atm do gás 1, da esquerda, vezes o volume que ele ocupa, que é 2, é igual ao número de mols dele, que eu não sei quanto que é, vou chamar de N1, vezes a constante, vezes uma temperatura, ok? Agora, nota que para o gás 2, a estrutura é muito similar. Isso antes da mistura acontecer. Estou só utilizando novamente a equação de Clapeyron, né? A equação de estado termodinâmico. A pressão do gás era de 2 atm, o volume de 3, o número de mols é um N2, que eu não sei quanto que é, a constante R e a temperatura T. Eu queria que você observasse que ele está me dizendo, né, que os dois gases estão em equilíbrio térmico no início e também no final. Quer dizer que a temperatura permaneceu a mesma. É isso, tá? Agora, olha só que interessante. Se a gente, então, fizer aqui um comparativo das coisas, né, eu posso dizer que R e T de um primeiro gás e R e T do segundo gás são iguais, certo? E aí você começa a perceber uma coisa, ó, para ficar mais fácil para a gente. Se eu isolar 1 vezes 2, aquele N1 do primeiro gás, nós vamos encontrar aqui 1 vezes 2, né, que é 2. Né? Já vou até adiantar aqui um pouco a minha vida, tá? 1 vezes 2, que é 2, sobre N1 é igual a RT. Certo? Mas, do ponto de vista do segundo gás, ó, 2 vezes 3, 6. Pego o N2 e jogo para cá dividindo, né? Assim que a gente faz. Isso também é igual a RT. Ok? Então, já descobri que esse R vezes T é essa coisa. 6
sobre N2 ou 2 sobre N1. Igualando essas duas estruturas, né? Fazendo a igualdade, igualando, eu posso dizer que 2N1 é igual a 6N2. Se eu multiplicar cruzado, eu vou descobrir então que N1, né, vezes o 6, tá? N1 vezes 6, vou escrever logo 6N1, né? Que 6N1 é igual a 2N2. Simplifica os dois lados aí por 2, né? Se a gente dividir os dois lados aqui por 2, ó, a gente vai acabar obtendo 3N1 igual a N2. Aí você deve estar assim, professor, o que eu faço com essa informação? Calma, que a gente vai descobrir agora. Olha só, agora vamos pensar na mistura gasosa? Vamos pensar na mistura, né? Se a gente pensar na mistura, então eu posso calcular a pressão da mistura, o volume da mistura é igual ao número de mols de moleculinhas da mistura, vezes a constante R, vezes a temperatura. E nota que a gente já tem essa informação. Olha que bacana. O que ele disse? Ó, ao abrir a válvula, os dois gases fluem livremente sem alterar sua temperatura, o que significa que a temperatura do começo era igual à do final. Legal, né? Então vamos descobrir a pressão da mistura? A pressão da mistura é volume da mistura. Olha, o volume de um gás é igual ao volume do recipiente que o contém, né? Então, se antes eu tinha dois recipientes que estavam conectados, tá? Esses dois recipientes, um tinha 2 metros cúbicos, o outro tinha 3 metros cúbicos. Então, o total, eu vou ter 5 metros cúbicos, né? De volume total para os dois gases ocuparem, para a mistura ocupar. O número de mols da mistura, eu já sei quanto que é. É a soma do número de mols do primeiro gás com o do segundo. Tudo isso vezes, olha aqui, RT, falhou a voz, né? RT, legal? Então, nós vamos ficar com pressão da mistura vezes 5, igual a soma do número de mols N1 mais N2. Mas você lembra que N2 é 3N1? Então, eu vou escrever assim, ó. N1 mais 3N1 vezes RT. Legal? Então, tá aí, tudo em ordem, né? O que eu fiz aqui, se você não entendeu? Ó, eu simplesmente peguei este N2 e no lugar dele escrevi 3N1. N2 vale 3N1. Foi isso que eu fiz. Legal? Deixa eu tirar aqui essas manchinhas. Então, você entendeu a proposta? A proposta é, agora, eu vou resolver essa continha, ó. Pressão da mistura vezes 5 é igual a 4N1 vezes RT. Opa, mas peraí, RT não é a mesma coisa que 2 sobre N1? Então vamos escrever aqui, ó. 2 sobre N1. Eu escrevi esta estrutura no lugar de RT, certo? Então, agora você já entendeu que eu vou cortar esse N1 com esse N1, certo? E você já entendeu que a pressão da mistura vai ser 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 5. Então, né, só tirando um pouquinho aqui de cima da minha cabeça, ó, a pressão da mistura é 8 dividido por 5, não é isso? Todo número dividido por 5, você dobra o número e desloca uma casa decimal, né? Divide por 10, seria essa a ideia. Então, 1,6 atm é a pressão desta mistura, a pressão, né, da mistura gasosa, a pressão final, vamos chamar assim. Legal? Então, pessoal, esta é uma questão muito bacana sobre esse tema, né? E aí a gente marca, obviamente, o gabarito, letra E. Muito bacana a questão, né? Então, dá uma olhada aí novamente, tá? Faça o print, caso seja necessário. E essa é a resolução da nossa questão. Galera, espero que você tenha curtido esse momento. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. E, claro, continua sempre nos seus estudos. Valeu!